Bom, tenho certeza que você já conhece, há tantos anos, um trabalho de evangelização extraordinário, um padre que recentemente completou 45 anos de sacerdócio, vamos falar disso já. Uma alegria, uma honra a gente receber aqui hoje, Padre Alberto Gambarini, seja bem-vindo aqui no Global Podcast. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e principalmente porque nós vamos falar daquilo que é a essência do Evangelho, a essência da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Pregar a palavra e levar a todos a transformação de vida. É verdade, é verdade. A palavra de Deus é viva, é bela. A gente falava aqui antes, né, do programa começar, o Padre Alberto é uma geração de sacerdote que está tantos anos trabalhando com a evangelização, trabalhando com os meios de comunicação. A gente vai querer saber um pouquinho dessa história aqui ao longo da nossa conversa. Mas a palavra de Deus é centro dessa discussão, né, Padre Alberto? Podemos dizer que o seu ministério sacerdotal é pautado na pregação e no ensino do Evangelho? Exatamente. Eu acho que nós temos que entender que o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve justamente pautado na pregação da palavra. São Lucas, lá no capítulo 6, ele diz que a multidão foi procurar Jesus para ouvir e ser curada por ele. Portanto, a palavra de Deus é o próprio Jesus. A palavra se fez carne por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Mas esta palavra, porque ela é viva, porque é uma pessoa, ela tem o poder de transformar esta pessoa no espírito, na alma e no corpo. Portanto, a pessoa se torna uma nova criatura, um novo homem e uma nova mulher. E por isso, nós temos que entender que, como católicos, nós temos que ter um amor muito grande pela palavra. Padre, isso que a gente vê tanto na vida do senhor quanto na sua pregação, a pergunta que eu faço é, sempre foi assim? O senhor, desde pequeno, foi ensinado? Ou o senhor, houve um momento, houve uma experiência que mudou tudo e o senhor... Eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história, padre. Bom, a minha história é a seguinte, o que eu lembro, eu sempre fui católico, apesar de ali na internet se faz uma pesquisinha no Google, às vezes aparece a pergunta, Padre Alberto já foi protestante? Não, com todo respeito aos irmãos das outras igrejas, né? Mas eu nunca fui evangélico. Italiano, católico, daqueles. Exatamente, e principalmente por causa do meu avô. Quando nós voltamos para a Itália, meu avô era de missa diária, então eu ia diariamente, criança ainda, 4 anos, 5 anos, eu ia com ele para a Santa Missa. Perdão, por que voltamos? O senhor morava no Brasil e foi morar na Itália nesse período? Exatamente. Eu nasci no Brasil, certo. Depois... Que lugar, padre? Que cidade o senhor nasceu? Jundiaí. Olha. Mas eu lembro pouca coisa de Jundiaí. Já fui várias vezes pregar. Acredito que o lugar onde eu nasci, que era a Vila Vigorelli, que era uma máquina de costura italiana, meu pai veio para trabalhar nesta fábrica, nem mais existe, né? Minha mãe, durante os 4 anos que nós moramos aqui no Brasil e em Jundiaí, ela falava pouquíssimo português, porque a maioria das pessoas que moravam naquela vila eram italianos. Então, ela falava somente italiano. Era uma vila de trabalhadores italianos? Exatamente, que tinham vindo pós-guerra para trabalhar na Vigorelli, máquina de costura, concorrente da Singer. Concorrente da Singer. Era concorrente da Singer. Eu lembro que quando nós voltamos para o Brasil, eu ia sozinho para a missa. Meus pais não eram... muito ou nada de igreja naquela época, pessoas maravilhosas, pessoas assim excepcionais, mas eu herdei isso do meu avô. Desde pequeno eu ia à Santa Missa, estudei em colégio católico, era medalha de ouro em religião, etc, etc. Porém, esse amor à palavra foi a partir de um final de semana. Eu escutava com atenção a palavra na missa, né, como um bom católico, mas a palavra de Deus não entrava muito na minha oração diariamente. Mas naquele final de semana, naquela experiência de oração, era comecinho da renovação carismática no mundo e no Brasil. Um padre, né, Padre Jonas, no caso,
jovens, né, pregando a experiência, e aquilo me chamou a atenção. Padre falando com vibração. Padre falando com entusiasmo, com a Bíblia na mão, abrindo a Bíblia. Eu achava estranho, né? Ele estava sem o colarinho, falava, será que é padre realmente? Né? É a pergunta que vem, né? Será claro. que é padre? A equipe, os jovens com a Bíblia na mão. Tanto é que o primeiro efeito daquela experiência de oração, qual foi? Não foi eu ficar curioso com os dons, mas sair e comprar uma Bíblia completa. Olha que fantástico. E comprar os livros que existiam em português para eu entender melhor, que eu queria aprofundar aquilo que havia vivido ali. Tanto é que o meu batismo no Espírito foi praticamente quase no final da semana seguinte. Isso foi uma experiência, assim, o senhor estava Sozinho. Assim, com o coração abrasado. Abrasado. Saí de lá. 74, 1974. Exatamente. Saí de lá com o coração incendiado. Uau. Né? Mas querendo realmente conhecer coisa que era difícil na Igreja Você tinha Católica. quantos anos, padre? Eu? Nessa época? Se eu tinha... Só para saber. Aí vão fazer a soma e vão saber a minha idade. Não, pula. Mas era Aproximadamente. Aproximadamente, eu acho que eu tinha 17, quase 18 anos. Que bacana. Mas só para a gente entender, o tempo que o senhor ficou na Itália, o senhor era criancinha ainda? Criancinha. Eu fui com 4 anos. Que cidade o senhor morou na Itália? Turim. Em Turim. E aí depois, quando o senhor volta para o Brasil, começa os estudos aqui no Brasil, Exatamente. continuamente. E aí, na juventude aí... Eu estudei primeiro em escolas públicas, Tá. Depois eu estudei com os salesianos, né? E nos salesianos eu comecei a participar das coisas da igreja, na minha paróquia, eu participava de tudo que tinha na paróquia, catequese, liturgia, etc. Participei de uma equipe missionária dos salesianos, né, uma equipe que todos os anos fazia um retiro, né, e o retiro daquele ano foi a experiência de oração. Olha só. Né, foi a experiência de oração. É interessante, sabe? Porque assim, eu acho interessante nós pontuarmos esse 1974, porque acho que muitas pessoas não sabem disso, mas 1974 foi fundamental na história da renovação do Brasil. Porque assim, muito rapidamente falando, né? Em 69, em março de 69, o seminarista Eduardo Doggett faz a experiência de batismo no Espírito Santo lá em Michigan. E aí ele vem para o Brasil em julho, contando para o padre Haroldo, que tinha sido superior dele no Brasil, olha, está acontecendo na Igreja Católica nos Estados Unidos isso daqui. E eu fiz essa experiência e dei os livros. E o padre Haroldo se interessou, fez uma experiência muito pessoal e começou a pregar. Padre Jonas é fruto da pregação do padre Haroldo. E outros irmãos, Reinaldo Bezerra, Tatá, outros grandes irmãos. Só que esta renovação, ela falava muito de batismo no Espírito Santo, até falava dos carismas, mas era algo um tanto quanto teórico, era algo mais contemplativo. Em 74, o padre De Grandes é trazido ao Brasil pelo padre Eduardo Doggett, e ali foi um espanto, porque eles viram os carismas ao vivo e a cores. O padre De Grandes pregava e ministrava. Então, assim, o padre Jonas sai desse congresso outro. Ele, aliás, ali ele se levanta como um grande pregador. E assim, é este Padre Jonas que vai pregar a experiência Exatamente. do Padre. É verdade. É muito interessante. E eu achei interessante também essa relação salesiana, porque o senhor tinha passado então pelos salesianos e o Padre Jonas lá, vindo da família salesiana, começando esse trabalho. Por isso que a gente abriu o programa dizendo assim, é da primeira geração mesmo, né? O senhor viveu isso ali, testemunha ocular dessas maravilhas daquele período. Exatamente, eu estou participando dessa renovação espiritual, como o Papa São Paulo VI chamava, renovação carismática católica, Certo. há 50 anos, 50 e poucos anos.